O que você tem visto e feito? Olá, espero que você esteja bem. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos, lermos uma parte aí do livro de Atos. Hoje o texto é Atos capítulo 17. Mas antes disso, eu quero lembrar para você do que a gente tem falado em todos os áudios, em todos os vídeos que temos postado, que é a importância de você ler a Bíblia. A gente tem sugerido que você adquira a Bíblia 365, porque com ela você vai poder ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um provérbio. A gente tem também pedido para que você não apenas curta, mas compartilhe também esse vídeo com seus amigos para que você e seus amigos sejam abençoados através aí desse pequeno estudo. E também temos sugerido que você então participe de um dos estudos ali da igreja. Nas segundas-feiras à tarde a gente tem estudado o Sermão do Monte, à noite a gente tem estudado o panorama bíblico. Na quarta-feira, entre 7 e 8 horas da noite, a gente tem estudado o Sermão do Monte também. Nas quintas-feiras, à tarde e à noite, a gente tem estudado o livro de Atos. E aos domingos, a gente tem estudado 1 Pedro. Então, venha participar de um dos estudos com a gente. E depois dessas orientações, sugestões, recomendações, vamos ao texto que está, então, em Atos capítulo 17, e eu vou ler a partir do versículo 13, que diz: Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Enquanto esperavam por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia nas sinagogas com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Esse texto ele nos chama atenção e eu comecei pegando aqui um trecho do que aconteceu com Paulo em Bereia, porque nessa segunda viagem missionária de Paulo, o que a gente percebe muito acontecer com ele e Silas é a perseguição que eles vão sofrendo em cada cidade. Então, antes de Bereia, Paulo esteve em Tessalônica e ali ele pregou a palavra do Senhor, como era de costume dele. Ele ia primeiro então nas sinagogas e depois partia para os judeus. Houve uma grande conversão ali e Paulo então saiu dali a partir da perseguição por causa dessa conversão, dessas conversões. Ele partiu dali e foi para Bereia, que era próximo ali de Tessalônica. E quando esse pessoal de Tessalônica ficou sabendo que Paulo estava pregando em Bereia, eles foram até Bereia com a finalidade de pegar Paulo e matar Paulo. A gente percebe que o problema deles era tanto com Paulo que no versículo 14 fala que Silas e Timóteo ficaram em Bereia, mas eles pegaram Paulo imediatamente e mandaram ele então para Atenas. Ali para Atenas, para ir para Atenas, né, ele teve que ir para o litoral porque ele foi numa embarcação. E a distância entre Bereia e Atenas dá aí cerca de 450 quilômetros, mais ou menos. Então, o Paulo ele teve que fugir e foi para um lugar bem distante da onde que ele estava, mas ele deixou a recomendação, como fala ali no versículo 15, para os irmãos que o acompanharam até o litoral. Ele deu uma recomendação para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível.
Então, ele foi fugindo ali dessa perseguição, mas ele queria os companheiros dele ali de missão junto com ele. E fala então que ao chegar em Atenas, vai falar que enquanto, né, versículo 16, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. John Stott, nesse texto, nesse período aqui da estadia de Paulo em Atenas, ele vai falar a respeito de quatro coisas, que é o que Paulo viu, o que Paulo sentiu, o que Paulo fez e o que Paulo falou. E isso me chamou muita atenção porque na cidade de Atenas, Paulo não é perseguido. Então, você vê, são poucos os lugares onde Paulo tem essa liberdade para falar e não é perseguido. Mas Paulo chegou ali, então, e ficou profundamente indignado com o que ele viu. E o que, que nós temos visto ultimamente na nossa cidade, na nossa sociedade? O que, que a gente tem visto e quanto tem nos indignado o que temos visto? Recentemente, nós vimos aí, então, é, uma criança é, fazendo um aborto, né, por conta de uma gravidez que, segundo o que falam, foi estupro, mas que a gente já tem visto muitas coisas aí falando que era o pai da criança, era uma outra criança, um menino de 13 anos com uma menina de 11 anos que engravida e então prepare-se todo um ambiente para que venham cometerem então um aborto, né? Que a gente não concorda com isso. Quantas coisas têm acontecido na nossa sociedade, às vezes na nossa casa, às vezes na nossa família, às vezes na nossa vizinhança, às vezes no nosso local de trabalho ou aonde a gente estuda, no meio da sociedade em que estamos inseridos, o que que nós temos visto e quanto isso tem nos indignado a ponto de fazermos alguma coisa e falarmos alguma coisa. Que a gente pense um pouco a respeito disso, porque o que Paulo vai fazer e falar está no versículo 17. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que ali se encontravam. Quanto que a gente tem se indignado ao ponto de falar e, e tentar mudar as pessoas que estão à nossa volta. A gente não quer que as pessoas sejam como a gente. A gente tem um modelo e o nosso modelo é Cristo. A gente aponta para Cristo. O nosso chamado para esse mundo é pregar o Evangelho, mostrar para os amigos, para as pessoas próximas que estão próximos da gente, o quão distante nós estamos de Deus, princípios e valores que estão sendo distorcidos, mudados, e às vezes a gente tem ficado calado. Então, o que que a gente tem visto, né? Porque nesse texto, como eu disse, John Stott mostra o que Paulo viu e o que que Paulo sentiu, o que estamos vendo, o que estamos vendo e o que estamos sentindo e o que estamos fazendo a partir do que estamos sentindo. Será que realmente estamos sentindo? Até aonde nós estamos deixando de falar e de fazer por causa de um bem-estar para a gente, por causa de uma comodidade, porque se eu falar, o que que vão pensar de mim? Se eu
fizer isso aqui, o que que vão falar ao meu respeito, quais que é as consequências que eu vou sofrer. É, eu ouvi, agora eu não me recordo o autor para que eu possa dar o crédito a ele, mas eu ouvi então que o cristão não tem reputação. O cristão não tem reputação, ele não está preocupado com a reputação dele. Ele está preocupado em cumprir o chamado dele, em ir pregar o evangelho. Paulo não estava preocupado com a reputação dele. Se você for olhar Filipenses capítulo 3, você vai ver que ele considera tudo como esterco. Uma vez que eu toquei aqui em Filipenses 3, deixa eu abrir aqui rapidamente aqui em Filipenses capítulo 3, eu quero ler a parte B, a partir da parte B do versículo 4, que fala: se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, ou ainda mais circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aqui o que ele está querendo falar é que dos 248 mandamentos positivos que tinha no Pentateuco, ele cumpria pelo menos 230, e às vezes a gente não conhece nem 10, não é verdade? Mas continuando o texto aqui no versículo 7, fala que: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Como que a gente tem cuidado então aí da nossa reputação, do zelo pelo nosso nome? Cristão não tem nome, cristão tem uma identidade. Nós somos sal da terra, luz do mundo, e a gente está aqui para propagar o Evangelho, pregar o Evangelho, viver o Evangelho. Então, mais uma vez, eu quero deixar essa pergunta para a gente responder ao longo aí da nossa caminhada, desse dia, dessa semana, de fazermos a diferença. Então, o que que a gente tem visto e o que que a gente tem sentido a ponto de causar em nós indignação, e aí sim a gente fazer e falar. E o que que a gente tem feito e o que que a gente tem falado. Pense nisso, ore por isso e que o Senhor te abençoe.